a sacada que eu acho que foi o mais importante, porque no momento em que a gente tem essa informação de vai virar um fenômeno ocupacional, tem uma clareza de que vai ter impacto de custo. Sim. Porque quando eu estou falando de doença ocupacional ou acidente de trabalho, a empresa precisa abrir CAT, né, que é a comunicado de acidente de trabalho. Se ela faz isso, automaticamente o governo aumenta o que a gente chama de FAP, que é um multiplicador que vai interferir na quantidade de imposto que você paga. Quanto mais tu ofende a Previdência, mais o governo te taxa. E isso não é claro para a maioria das pessoas. Então, foi o clique que me deu porque eu tinha trabalhado com segurança do trabalho lá atrás. Então, assim, se eu estou falando que o burnout vai virar doença do trabalho, ou fenômeno ocupacional, o impacto é muito maior do que, eu não tenho que cuidar com isso. Não. Alguém afastado com burnout tem 12 meses de estabilidade. Essa pessoa é um passivo trabalhista. Essa pessoa normalmente processa mais a empresa do que a maioria dos demais. E quando a gente está falando de um transtorno mental, a gente está falando de uma pessoa que é afastada da sociedade por um negócio que ainda tem muito estigma. O que a gente vê direto nos afastamentos do burnout é depois um processo por danos morais. Você, empresa, me adoeceu e me afastou. E eu sou julgado na sociedade. Custo e mais então, custo. Assim, custo. E aqui tem um outro ponto. Quando você afasta alguém e é o trabalho que causou aquilo, eu pago mais imposto. Então, assim, eu tenho uma pessoa afastada que vira um passivo, que pode virar um processo, e eu tenho o governo me taxando porque eu estou ofendendo a Previdência. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, seja muito bem-vindo ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui a gente conecta trajetórias inspiradoras de líderes que estão transformando o mundo dos negócios. E mais do que isso, impactando vidas. Hoje eu tenho ao meu lado a Priscila Rodrigues e vamos trazer uma conversa necessária para os negócios. Nossa convidada de hoje é alguém que, como ela mesma conta, viveu uma montanha-russa nos últimos anos e soube fazer de todas essas dificuldades o seu propósito e o seu negócio. Isso aí, Sheina. Antes de mais nada, a nossa convidada de hoje é uma grande amiga. A Tati é engenheira de formação. Ela trabalhou no mundo corporativo de vendas durante muitos anos e desde 2016 ela está na frente da Vitude, uma companhia que ela criou focada em saúde mental corporativa. E ela vai contar um pouquinho para a gente, dividir um pouco com a gente toda essa experiência dela. Tati, é um prazer estar aqui com todos. Tatiana Pimenta. Um prazer estar aqui com vocês, meninos. Obrigada pelo convite. Bom, como eu falei na abertura do programa, esse é um espaço para a gente conhecer mais da sua história, da história de YPOers que estão fazendo a diferença. Então, Tati, conta um pouquinho da sua trajetória e da Vitude. Boa, obrigada. Um prazer estar aqui. É uma trajetória não linear, assim, né? Eu sou engenheira civil de formação, como vocês comentaram. Meu início de carreira, formei no início dos anos 2000, comecei a trajetória como trainee do Grupo Votorantim, então era bastante comum naquela época a gente ingressar em programas de trainee para quem queria desenvolver uma carreira no universo corporativo. Durante mais ou menos 12, 15 anos eu atuei no mundo corporativo até que eu tive ali uma oportunidade de repensar um pouco o ciclo de carreira. Eu acho que tiveram dois momentos na minha trajetória que me levaram ali direto para a Vitude. O primeiro que foi, né, em 2015, na verdade é o segundo ponto no tempo, mas eu falo que ele que fez de fato o shift ali de CLT para empreendedora. Eu estava numa indústria suíça de construção civil, né, e basicamente aqui no Brasil a gente estava vivendo algumas questões relacionadas à crise da Lava Jato. Essa empresa que eu trabalhava, ela tinha um braço de energia e indústria, né, que dependia muito do setor de petróleo e gás, e com toda a confusão que estava acontecendo com a Lava Jato, eles tiveram um encolhimento nesse braço, precisaram se reestruturar no Brasil, inclusive no braço de construção civil, que era onde eu atuava. Eu acabei sendo desligada num processo de reestruturação, e aí muito interessante, porque eu fui desligada de manhã, e à tarde eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer, né? Recebi uma ligação da minha mãe falando que meu pai estava com câncer, que estava meio perdida, sem saber o que fazer. Eu falei, olha, calma. E eu sou filha única, né? Então, eles estavam ali muito longe de São Paulo e com um problemaço. Eu falei, calma, eu fui demitida hoje cedo, então consegui ajudar. E minha mãe, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei, olha, respira, eu só preciso resolver algumas coisas aqui em São Paulo essa semana, né? Exame demissional, essas coisas que eu precisava fazer.
E eu vou para casa e a gente entende o que vai fazer. Então, aquele período ali que eu vivi, né, logo ali em 2015, acabou me ajudando a ter algumas reflexões sobre acessibilidade de saúde. Porque acho que a primeira coisa que eu acabei vivendo naquele período é uma dificuldade de acessar profissionais de saúde. Então, quando eu fui para casa dos meus pais, eles moram em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que é a região do Pantanal de difícil acesso para várias coisas. Em geral, para grandes especialidades, eles precisavam ir a Campo Grande ou vir a São Paulo quando era alguma coisa mais complexa. E quando a gente estava lá, nesse primeiro momento ainda de investigação, eu tentei fazer alguns contatos com médicos aqui em São Paulo. O que eu queria fazer naquela época era submeter os exames por e-mail e ter uma... Consulta online. Não era nem uma consulta online, eu queria uma opinião. Do tipo assim, o que esses exames querem dizer, porque os médicos lá em Corumbá não tinham muita... em geral, eles são generalistas, né? E eles estão acostumados a trabalhar com várias coisas. Numa cidade de interior, isso funciona bem. Mas quando eu estou falando de oncologia, você precisa ter alguém especializado que consegue te dar um diagnóstico, ou pelo menos um parecer de tratamento um pouco mais assertivo. E eu tentava falar com alguns profissionais aqui, e ninguém falava, olha, eu não posso responder um e-mail e eu não posso falar com ninguém por Skype. Eu falei, mas não é o meu pai, é uma consulta para mim, para eu ter uma... Orientação, exato. Isso não é possível. Isso aí eles chamavam, né? Na época a gente nem chamava de telemedicina. Falou, esse tipo de consulta online não é possível, eu só consigo atender o paciente se ele estiver no meu consultório. Nem isso assim, eu nem conseguia falar com os médicos, era a assistente do médico que já barrava isso. E foi interessante que eu acabei trazendo os meus pais para São Paulo para a gente fazer o tratamento aqui, e na primeira consulta, eu com a minha cabeça de engenheiro já achei tudo muito estranho, porque a primeira consulta para mim podia ter sido um checklist mandado por e-mail, porque era uma anamnese assim, quantos anos o senhor tem, o que o senhor faz, como é que o senhor descobriu, nananã. E para mim, por exemplo, tanto que hoje, eu acho que quase mais de 10 anos depois, né, a gente vê que a gente já recebe essas anamneses pelo WhatsApp para responder antes, né? Quando a gente chega no consultório de algum médico, normalmente a gente já tem isso aqui preenchido. Então, ali foi o primeiro questionamento, tipo, puxa, mas isso aqui não podia ser mais simples, né? Tipo, será que eu tive que voar 2 senhores idosos lá de Corumbá para cá para responder só isso de questão? E aí tiveram outros processos, porque a gente não recebeu orientação suficiente de coisas que poderiam acontecer, que era essa dificuldade de comunicação. A primeira coisa é que eles colocaram em dúvida se era câncer mesmo. Pode ser que não seja, patologista de interior não tem o olhar tão acurado, nem sempre é tão preciso. Vamos fazer de novo. Vamos refazer a biópsia. Aí meu pai já ficou assim, mas vamos ter que refazer o exame. Ele falou, não, eu só preciso reanalisar as lâminas. Vocês não conseguem trazer as lâminas para a gente reanalisar no Sírio, no Einstein? Aí a gente, aquela cara de interrogação, lâmina? Que lâmina? Tá onde? Eu sei que eu fiz o exame no laboratório X. E numa cidade pequena, essas lâminas são enviadas para outros lugares para serem analisadas. Elas não são analisadas na cidade. Então, a gente teve que voltar no laboratório em Corumbá, entender para onde que eles tinham mandado a lâmina. E aí, eles tinham mandado para Campo Grande. Eu tive que viajar para Campo Grande. Para buscar pessoalmente? Buscar a lâmina e trazer. Porque material biológico, eles não deixam viajar sem o dono do material, né? E aquela coisa, tipo, gasto... de insegurança, tempo, de dinheiro, de... agonia, né? Então, aquela angústia, eu falei, gente, não é possível. Aquela ineficiência do setor de saúde, né? Super ineficiente. Por fim, refizemos a biópsia, estava com câncer, era até mais agressivo, fez todo o procedimento aqui em São Paulo, e eu fiquei envolvida nesse processo mais ou menos uns 3, 4 meses. Eu estou falando de agosto de 2015 até ali outubro, novembro, foi quando os meus pais, de fato, voltaram para casa, estava tudo bem, aí começou todo o processo já de acompanhamento, né, de quando você tem um paciente oncológico, ele fica durante alguns anos sendo acompanhado. Nesse final de ano ali, ainda estava muito instável o setor, né, de construção civil, era mais ou menos a época que estava, né, acontecendo ali até a prisão do pessoal do Odebrecht. E aí eu falava assim, cara, fiz engenharia, era apaixonada, tinha alguns das pessoas que foram presas ali à época que eram vistas como ídolos, assim, do tipo, que você tinha como referência. Então, para mim, foi uma frustração, uma quebra de expectativa muito grande. Falei, pô, achava o cara super admirável, de repente o cara estava preso por corrupção, né? E aí eu fiquei, acho que eu vou dar um tempo da construção, não sei se eu estou muito feliz. Eu tinha ali uma reserva, eu nunca tinha sido desligada, né, de fato. E aqui, esse processo me permitiu estar com um volume de dinheiro líquido, fundo de garantia, uma série de coisas. Falei, olha, tem aqui uma reserva, se eu precisar ficar 1, 2 anos sem trabalhar, consigo me sustentar, reduzo um pouquinho o padrão de vida e consigo levar isso adiante. E eu comecei a me envolver a essa época em evento. Eu falei, que não consigo ficar em casa sem fazer nada. Então, eu comecei a participar de alguns eventos de inovação.
Então, eu comecei aí, tinha bastante na época, estou falando do final de 15, começo de 16, eventos de aceleradoras. Tinha a Aceleratec, que depois virou ACE, tinha a Startup Farm, que também tinha ali algumas coisas. A Prefeitura de São Paulo tinha uma iniciativa, eu comecei a participar desses eventos. E aí, por ter ali algum questionamento relacionado à saúde, eu acabei me inscrevendo para ir numa feira chamada Hospitalar. E dentro da Hospitalar tinha um bloco que era, acho que até patrocinado à época pelo Sírio-Libanês, que se chamava 5 Years From Now. Eles estavam discutindo o que seria a área de saúde, as inovações na área de saúde em 2020. Então, a gente estava falando de 5 anos para frente, ninguém nem estava pensando em pandemia nessa época. E eu me recordo que eu estava ali participando como ouvinte desse espaço específico que estava dentro da Hospitalar, e estava o Paulo Chap falando de telemedicina. Falando o que eles acreditavam, falando de segunda opinião, falando que ali eles faziam segunda opinião em medicina para casos mais graves, mas eles tinham ali especialistas fora do Brasil para quando eles precisavam discutir caso. Quando ele desceu do palco, eu abordei ele. Falei, oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana, estou querendo empreender nessa área, estou pesquisando algumas coisas. Você falou ali que gosta de jovens empreendedores, queria bater um papo com você, tomar um café, você topa? Ele falou, tá aqui o telefone da minha assistente, marca com ela. E eu achei que era mais ali para se livrar de mim aquela hora. Que não ia dar em nada. E foi interessante que eu mandei uma mensagem para assistente, eles marcaram para a semana seguinte, eu fui lá tomar um café com ele no Sírio. Aí ele me apresentou o pessoal da inovação, à época era o Dr. Luiz Reis, que cuidava da inovação. E fiz uns 2, 3 cafés com eles ali, e foi legal que tiveram várias provocações. Num primeiro momento, a gente até estava discutindo ali algo sobre segunda opinião em oncologia. A gente nem estava falando de terapia online ainda. Só que eu não tinha nada na mão. Eu estava ali, tipo, passei por um serviço ruim, não foi bom, a experiência estava friccionada. Eu, como engenheira, tinha uma noção bastante aprofundada de processo. Falei assim, tem oportunidade de melhoria de processo aqui. Conversa vai, falou, olha, acho que agora você tem que caminhar um pouquinho aí, ver o que você vai conseguir. A gente não vê telemedicina funcionando no Brasil, pelo menos nos próximos 5 anos. O CREMESP é contra, tem ali uma pressão grande para que isso não seja regulamentado, para não perder qualidade. Eu até discuti um pouco sobre perder qualidade, mas tem lugar que nem tem o acesso. Tipo, Corumbá, meus pais não tinham a maioria dos médicos. Às vezes você tem uma orientação muito melhor do que você não ter nada. E às vezes a turma aqui em São Paulo tem uma outra realidade também. Então, não desconhece um pouco a falta de acesso de outras regiões. E aí, quando eu comecei a insistir nisso, ele falou assim, eu já vi que você não vai desistir, mas por que você não pensa em algum setor que seja mais fácil, né? Ou que você não precise de nenhuma intervenção física? Aí eu... mas o que vocês imaginam, né? O que passa na cabeça de vocês? Ele falou, psiquiatria é um exemplo, mas eu começaria pela psicologia. Quando ele falou assim, eu começaria pela psicologia, veio assim uma explosão na minha cabeça, porque aí se conecta com outro ponto da história, que é um pouquinho anterior, mas que estava guardado. Há uns 3 anos antes desse período aqui, que foi 2012, eu tive um quadro de depressão. E quando eu tive depressão, a maior dificuldade, primeiro, era aceitar que estava com um problema, que precisava de ajuda, porque em 2012 ninguém falava de saúde mental. Eu falo que nem sabia o que era um psicólogo, né? As pessoas, quando você pedia ajuda, elas falam assim, mas por que você precisa de um psicólogo? Tipo assim, antes de te dar a indicação, as pessoas queriam saber por que você queria. Eu falei assim, mas tipo, eu quero falar com o psicólogo, né? Julgar seu diagnóstico antes de eu falei sem assim, conhecimento. Tipo, então já tinha ali alguma coisa de você não querer falar daquilo. E eu acabei falando, bom, já que ninguém tem indicação, vou usar o plano de saúde, e a minha experiência com o plano de saúde foi horrorosa. Assim, tipo, eu passei por 3 psicólogos, na época não tinha aplicativo igual a gente tem hoje, nem o tanto de avaliação de Google que a gente tem. Então, basicamente, eu tinha um livrinho, que eu sabia ali o endereço, e eu ia pelo que era mais perto da minha casa. Né? Exato. Eu passei em 3, teve um cidadão que dormiu na minha sessão. Aí você imagina, não, gente, essa você não sabe. Uma sessão de 1 hora? A pessoa dormiu, assim, eu falei, gente, agora, hoje eu penso, imagina, é uma pessoa deprimida, autoestima lá no chão, já não bem, aí a pessoa que está sendo paga, remunerada para te atender, dorme, é um problema. E aí, acho que dessas experiências, eu tinha ali alguma noção de que psicologia era um desafio. Então, eu cheguei a desacreditar que aquilo funcionava, né? A gente fala assim, terapia não serve para mim, e acho que muitas vezes é por conta dessa experiência. Então, quando o Dr. Luiz falou, por que não a psicologia? Foi um momento eureka para mim. Falei, eu faço terapia há uns 3 anos. Foi difícil pra caramba falar do tema. Se eu tivesse um lugar, tipo, secreto, online, pra eu ir lá sozinha, sem precisar falar com ninguém, teria sido maravilhoso.
Se eu conseguisse ver essas avaliações das pessoas, também teria sido muito bom. E principalmente se pudesse ser online, porque eu tive várias dificuldades. E aí, quando eu consegui uma indicação de um psicólogo, que foi a pessoa que foi comigo uns 2, 3 anos, esse psicólogo ficava lá na Bela Vista, eu morava em Moema. Então, eu levava 1 hora para chegar no consultório, passava ali uma sessão de 50 minutos, levava outra 1 hora para voltar. Então, a minha sessão de terapia durava 3 horas. Tinha um consumo de tempo e de energia que muitas vezes eu já chegava nervosa no consultório porque eu tinha ficado presa no trânsito. Dificuldade de estacionar e tal. Então, assim, tinha essa dificuldade. Então, foi dali que surgiu esse boom do tipo, por que não uma startup né, de saúde mental que conecta psicólogos e pacientes? Então, foi daí que surgiu a ideia da Vitude, que nasce ali em maio de 2016, que daqui a pouquinho está fazendo 10 anos de fundação. E Tati, antes da gente entrar um pouco na Vitude, só para entender como é que foi sua linha de raciocínio naquela época, né? Porque você podia ter feito talvez um negócio mais direto de serviço, sem necessariamente fazer uma base de tecnologia. Você comentou que você frequentava uma série de eventos, uma série de encontros muito voltados ao mundo de tecnologia, mas aí veio a ideia da companhia já nascer via um aplicativo tech-enabled. Quem que te ajudou nesse processo? Que tipo de formação você foi buscar para fazer? Legal. Foi um trabalho mais solitário, em grupo? Acho que tiveram várias coisas, Pri. Eu tinha feito um MBA no INSPER há uns 2 anos atrás, e eu tinha tido a disciplina de empreendedorismo com o professor Marcelo Nakagawa. Então, quando eu me dei conta de que eu queria empreender, foi a primeira pessoa que eu procurei para conversar. O Marcelo é muito aberto, né? Ele é um cara que está sempre disposto, que é conselheiro de algumas empresas, inclusive no braço de inovação. E aí eu fui conversar com ele. Eu lembro que quando eu fiz o MBA, na disciplina dele, eu tinha feito uma fábrica de pudim. E foi interessante, porque ele falou, não, você vai colocar a fábrica de pudim no ar? Eu falei, não tem nada a ver com isso. Eu tô querendo empreender na área de saúde. Ele até olhou assim, nossa, saúde. O que aconteceu? E aí ele começou a me conectar com algumas pessoas que já estavam empreendendo ali naquele momento. A gente está falando de 2015, 2016, a gente não tinha grandes empresas, mas a gente já tinha algumas. Por exemplo, já tinha uma Memed que estava começando ali um desenho de prescrição digital. Eles eram de 2011, tinha Boa Consulta, que nem tinha unicórnio no Brasil ainda, né? O primeiro unicórnio foi em 2017. Não tinha não. E não tinha grandes nomes de saúde. Então, ele me conectou ali com o pessoal do Boa Consulta. Eu lembro de ter conversado com uma pessoa do Doctoralha, à época também, e com o pessoal da Memed eu conversei, né, conheci o Ricardo, a essa época, numa mentoria da Prefeitura de São Paulo. Já sabia que era ele, que eu já tinha ouvido falar. Quando eu vi ele na sessão de mentoria, eu fui para falar com ele, que eu queria entender como é que ele tinha começado. E principalmente os desafios, porque ninguém fazia prescrição digital em 2016, né? E ele já estava ali há 4 anos trabalhando naquele business. Então, foi um pouquinho disso, né? Acabei participando ali. Então, quando eu fundei a Vitude, eu já estava muito consciente de que era um marketplace. Eu já tinha estudado aquela parte de startup enxuta, o que era MVP do 0 a 1. Estava desempregada. Tempo livre, a pessoa mega acelerada, cara, era 8 horas, 10 horas por dia livre para ler, consumir conteúdo. Então eu tinha consumido tudo que você imaginar, Canvas, né, como é que proposta de valor, toda a parte básica a gente já tinha lido, e eu comecei a olhar as oportunidades que existiam de aceleração. Então, nesse início aqui, logo nos primeiros 30 dias de Vitude, a gente já começou a aplicar para programas de aceleração e acabou entrando numa aceleradora à época. Passamos 5 semanas ali, e ali acho que foi um ponto muito importante de propulsão, porque a gente foi muito provocado por mentores. Essa aceleração foi dentro do Google for Startups, porque a Vitude nasceu em maio de 16 e o Google for Startups em junho. Então foi assim, muito nesse período, foi a primeira turma que foi acelerada dentro do Google. A gente acabou ali passando por algumas coisas muito interessantes e que nos ajudaram a pensar esse modelo, a criar um MVP, a fazer a parte, inicialmente até sem código. A gente criou boa parte da landing page inicial da Vitude no Instapage. Né? Em uma noite, a gente mesmo sem saber programar, porque os 2 founders não têm base tech, a gente colocou uma página no ar, criou a página da empresa no Facebook, criou alguns criativos num Canva, então tudo muito prático ali. Colocou um pouquinho de dinheiro em cada um dos anúncios para fazer teste do que tipo de página teria mais clique. E a partir daí que saiu o modelo, de fato, inicialmente como um marketplace B2C, né, muito partindo
dessa experiência de paciente. E aí, o curioso, porque eu e o Everton, que somos co-founders, eu tive depressão, ele teve burnout, ele vem de consultoria, né? Então, consultoria é aquela loucura, literalmente, de trabalha sábado, domingo, feriado, à noite, viaja de madrugada. E ele tinha passado por esse processo de esgotamento trabalhando na consultoria. Então, os dois tinham essa visão. Eu, com um quadro de depressão que tem muito mais um dado pessoal, e ele que já tinha realmente o impacto do trabalho prejudicando a saúde. Então, nasceu ali com... Putz, a gente quer ajudar outras pessoas que estejam passando por um sofrimento a achar um psicólogo mais fácil. Então, foi daí que nasceu. E o projeto começou no B2C. B2C, total. Depois é que ele evoluiu para um B2B. Exato. Eu queria voltar no Everton, na verdade. Vocês se conheceram nessa sua jornada ou vocês já se conhecem desde quando? A gente já se conhecia um pouco antes, porque a gente tinha amigos em comum. Na época que eu fiz o MBA no INSPER, ele fazia MBA na GV e a gente tinha amigos em comum, a gente acabou se conhecendo à época. Então, quando fui, tive os primeiros momentos de ideação, eu lembro que eu procurei alguns amigos, que eu entendia que poderiam ter essa cabeça um pouco mais aberta, e fui apresentando. Engraçado que para algumas amigas que eu apresentei, mulheres, todas tiveram medo. Todas, não sei, mas não vou largar meu emprego, a ideia é legal, mas não sei. Ele foi muito interessante, porque quando eu falei, ele falou assim, eu só não posso pedir demissão da consultoria agora. E aí eu falei assim, não, tudo bem, se você me ajudar aqui com a ideação, o que eu preciso é ter troca, porque sozinha talvez eu demore mais. E foi interessante, porque aí ele trabalhava de manhã, quando chegava 8 horas, ele começava a trabalhar para a Vitude e ia até mais tarde aqui me ajudando com esse processo inicial. E o que eu achei interessante à época é que nós éramos muito complementares. Então, eu sou a pessoa que sempre teve um olhar... São dois engenheiros. Mas ele é o engenheiro clássico, mais analítico, mais matemático. Eu sou a que gosto de ler, que gosto de falar, que gosto de comunicação. Assim, tinha as pessoas que falavam, por que você não vai fazer letras ao invés de engenharia, né? Porque eu gosto de matemática. Mas eu também sempre fui muito comunicativa, tanto que acabei parando na área de vendas. Então, foi interessante que a gente se dividiu muito bem desde o começo. Então, eu sempre fiz o front ali, que eu chamo de vendas, marketing, comunicação, parte de PR, tá em contato com a imprensa, e ele ficava no back-office fazendo a operação, fazendo finanças, tudo que precisava estruturar de processo estava com ele. E foi assim que a gente se conheceu. E aí a Pri perguntou, que a gente começou o B2C e depois migrou para o B2B. Acho que foi uma jornada. A gente começou o B2C, foi B2C puramente B2C, acho que uns 2, 3 anos, mas nos primeiros 18 meses, o modelo de negócio era marketplace. Então, basicamente, a receita era a intermediação daquela transação financeira. A gente quase morreu nesse período, porque tinha um grande desafio de negócio que era a desintermediação. Quando a gente está falando de relação terapêutica, a sua relação é com o psicólogo e não com a marca que está ali fazendo a intermediação. Então, quando a gente tinha o agendamento da consulta, normalmente o psicólogo mantinha 1 ou 2 consultas e na terceira já convidava para fazer, paga direto para mim. Ou acontecia de já na primeira o psicólogo já falasse, então, a partir de agora você pode vir aqui no meu consultório e paga direto para mim. Então, a gente tinha ali uma quebra muito grande por conta de bypass, que já era uma coisa que a gente estava analisando, tipo, cara, se continuar assim, a gente vai quebrar. A gente não tinha conseguido ainda investimento a essa época, nos primeiros 1 ano e meio. Todo mundo falava que a gente estava doido, Eu fui chamada de louca, sei lá, algumas centenas de vezes. E ninguém acreditava no modelo, do tipo, cara, isso aqui não para de pé, então, a gente começou a entender um pouco alguns racionais. E acho que essa foi a fase mais difícil, porque a gente estava ali B2C, a gente tinha alguns desafios, a gente não tinha conseguido nenhuma rodada de investimento, a gente já estava, os dois conversando, finalzinho de 17, se conversando para voltar a procurar emprego, porque aí o meu dinheiro já tinha ido, porque eu tinha dinheiro para 2 anos, a gente estava falando de quase 3, Quando a gente estava já se preparando, putz, não vai dar, o negócio não deu certo, vamos fechar, a gente conheceu a Vetor Editora, que é uma empresa do setor de psicologia que faz teste psicométrico. A gente acabou se conhecendo num evento que eu estava palestrando, tinha uma pessoa da Vetor na plateia, a pessoa depois veio falar comigo, oi, que legal, me conta um pouco mais, a gente trabalha com psicologia. E aí, quando eu comecei a conversar com eles, uma das coisas que chamou a atenção da Vetor foi que a gente tinha muito tráfego orgânico. Como
era um tema muito sensível, o que a gente fazia era blogar muito. Então, a gente chegou a ter 4 milhões de visitantes únicos por mês. E a Vetor estava 50 anos no mercado, não sabia o que era 4 milhões por mês num site. Eles viram na gente, eu acho que naquele início, uma oportunidade da gente ajudar a distribuir os testes deles. Não foi um negócio assim, quero investir. Foi muito mais do tipo, acho que tem uma parceria comercial aqui. Quando a gente começou a conversar, o CEO da Vetor falou assim, mas vocês estão procurando investimento? Falei, claro, a gente já está com uma rodada em andamento, abri um deck ali, fiz um pitch. Falei, que legal, como é que está a rodada? Falei, já tem alguns interessados, já tem uma proposta na mesa. Ele falou, então tá bom, quero conhecer seu sócio. Eu lembro que assim, foi umas 3, 4 conversas, aí ele marcou uma conversa lá na sede deles, falou assim, a gente quer investir. E aí ele fez uma offer na época, a gente falou assim, não, beleza, a gente vai analisar. Eu lembro que assim, tava uma coisa quase tão engraçada. Porque quando ele falou, a gente vai investir, eu fiz aquela cara de feliz, que eu falei, ufa, não quebramos, né? E aí o Everton me deu quase que um chute debaixo da perna, eu falei assim, não é assim. Vamos fazer o processo competitivo, vamos achar que deixa ele achar que ele não conseguiu. Aí ele falou assim, não, nós vamos pensar, e saiu. Eu falei, menino, você tá doido? Eu, tipo assim... Pensei. Ele falou, não... Calma, vamos pensar direito, não é assim, a gente precisa entender se faz sentido. Será que ele vai investir mesmo? Será que aquilo está certo? No final, realmente deu muito certo, né? E eles foram investidores assim, muito presentes, muito participativos. Eles tiveram uma contribuição muito relevante em alguns processos importantes que ajudaram a Vitude a ficar em evidência, porque até o final de 2017, terapia online no Brasil não era regulamentado. Então, a gente era muito atacado pelos conselhos de psicologia e, muitas vezes, os psicólogos que eram credenciados recebiam ali cartinhas do conselho pedindo para se descredenciar, porque eles estavam infringindo o código de ética. Olha. E a Vetor, ela foi fundada por uma pessoa que foi da primeira turma de psicologia no Brasil, que era o Dr. Glauco. E ele era uma pessoa muito influente, a ponto de, no CRP de São Paulo, ter uma sala com o nome dele. E aí, quando eles investiram, acho que passou ali para o mercado uma questão de, putz, a galera é séria, se a Vetor está investindo, tem uma credibilidade, e eles acabaram também fazendo uma coisa que a gente não tinha conseguido, porque a gente tentava fazer as reuniões com o conselho e a gente era impedido. Toda vez que eu ia no conselho, eu falava, cadê seu CRP? Eu tenho um CREA, serve? Aí eles não deixavam entrar. Quando a Vetor investiu, eles tiveram ali uma interlocução de falar, poxa, eles têm lá 500, 600 psicólogos com eles não estão falando o nome de uma pessoa só. Acho que vocês deveriam ouvir. Eles entendem de tecnologia, a psicologia está precisando evoluir. E aí foi quando a gente começou a, de fato, conseguir participar das discussões. Inclusive, nós ajudamos a escrever o texto que era da regulamentação de 2018. Queria entrar nisso. Conta pra gente um pouquinho desse marco regulatório aí, 2018, que acho que para o Brasil foi bastante importante. Foi, e é interessante, porque assim, quando a gente olha mundo, a telemedicina sempre veio primeiro como a área, grande área, e depois as outras. Aqui no Brasil, a psicologia foi regulamentada em 2018 e todas as áreas de saúde só depois de 2020 com a pandemia. Então, a gente não tinha regulamentação para medicina, para nutrição, para todas as demais áreas de saúde, e tinha para psicologia por conta do trabalho que a gente estava fazendo. Então, foi bem interessante que a gente começou a trabalhar 2018, né, nesse processo regulatório, e é o ano que começa a migração, principalmente no modelo B2B, porque a gente começou esse trabalho de regulamentar a terapia online ao mesmo tempo que teve um primeiro pronunciamento da OMS com relação ao burnout. Né? Eles soltaram um comunicado bem no comecinho de 2018, falando que existiria ali uma alteração do CID, né, do CID-10 para o CID-11, que é o Código de Doenças Internacionais, e que no CID-11, a síndrome de burnout deixaria de ser considerado ali uma doença do indivíduo para ser considerado um fenômeno ocupacional. E aí eu acho que é onde a empreendedora que estava meio tentando se entender o que ela estava fazendo da vida se encontrou com a engenheira. Porque no começo da trajetória, quando eu fui ali trainee do Grupo Votorantim, a primeira área que eu atuei foi a área de excelência. E eu era auditora interna de OSAS 18.000, que é a norma de segurança do trabalho. Então, eu acabei tendo um conhecimento muito grande com segurança do trabalho nos meus 3, 4 primeiros anos de carreira. Então, eu tinha aquela clareza do tipo, fenômeno ocupacional. Vai bater em previdenciário, vai bater em trabalhista, vai bater em custo. Vai bater em custo. Falei, cara, vai bater em custo, já sei quem é meu cliente. Não é mais o psicólogo paciente. Meu cliente se chama empresa, tem CNPJ e tem dinheiro ali. Então, foi a hora que deu aquele segundo clique do tipo, poxa, isso aqui não é B2C, isso aqui é B2B total. Mas teve, Tati, acho que nesse processo, que talvez seja muito interessante dividir com a turma, uma questão de curadoria de conteúdo, né? Como é que você faz o shift do B2C
de marketplace, onde o psicólogo acaba definindo ele, Sim. o que é o atendimento que ele tem que oferecer para o paciente, né? E o consumidor acaba criando um relacionamento direto com o psicólogo para entrar num projeto, na verdade, de B2B, onde você propõe Sim. algumas formas. Acho que essa evolução de participar um pouco mais no protocolo, na definição de protocolo, no indicativo de alguns protocolos para deixar o psicólogo mais livre e poder fazer o shift do B2C para o B2B, que não é trivial montar. Acho que talvez seja interessante dividir um pouco com a turma. Eu acho que o principal ponto ali, Pri, foi a sacada que eu acho que foi o mais importante. Porque no momento em que a gente tem essa informação de vai virar um fenômeno ocupacional, tem uma clareza de que vai ter impacto de custo. Sim. Porque quando eu estou falando de doença ocupacional ou acidente de trabalho, a empresa precisa abrir CAT, né, que é a comunicado de acidente de trabalho. Se ela faz isso, automaticamente o governo aumenta o que a gente chama de FAP, que é um multiplicador que vai interferir na quantidade de imposto que você paga. Quanto mais tu ofende a Previdência, mais o governo te taxa. E isso não é claro para a maioria das pessoas. Então, foi o clique que me deu porque eu tinha trabalhado com segurança do trabalho lá atrás. Então, assim, se eu estou falando que burnout vai virar doença do trabalho, ou fenômeno ocupacional, o impacto é muito maior do que, eu não tenho que cuidar com isso. Não. Alguém afastado com burnout tem 12 meses de estabilidade. Essa pessoa é um passivo trabalhista. Essa pessoa normalmente processa mais a empresa do que a maioria dos demais. E quando a gente está falando de um transtorno mental, a gente está falando de uma pessoa que é afastada da sociedade por um negócio que ainda tem muito estigma. O que a gente vê direto nos afastamentos do burnout é depois um processo por danos morais. Você, empresa, me adoeceu e me afastou, e eu sou julgado na sociedade. Custo e mais então, custo. assim, custo. E aqui tem um outro ponto. Quando você afasta alguém e é o trabalho que causou aquilo, eu pago mais imposto. Então, assim, eu tenho uma pessoa afastada que vira um passivo, que pode virar um processo, e eu tenho o governo me taxando porque eu estou ofendendo a Previdência. As empresas, só para esclarecer essa parte, as empresas pagam impostos diferentes dependendo da quantidade de CATs que elas abriram. Exato. Quanto mais você ofende, quanto mais afastamentos você provoca, mais você paga imposto. Então, isso tem um multiplicador. Ele é progressivo. Exato. Você tem esse FAP, ele vai de 0,5 a 2,5. Então, todas as empresas que não afastam ninguém pagam tem um multiplicador de 0,5. Não é 0,5%, é um multiplicador em cima da tua folha de pagamento. Imagina que tua folha de pagamento são alguns milhões. E aí você tem um primeiro afastamento, sai de 0,5 para 0,6. Põe 0,1 em cima de uma folha milionária e vê quanto fica. Então, assim, às vezes, dependendo do tamanho da sua empresa, um afastamento por burnout vai custar 500k no ano. 2 afastamentos, 1 milhão. E aí as empresas choram de colocar um programa de saúde mental. Ter que substituir essa pessoa. Exato, né? além de todos os outros custos, porque essa pessoa, até ela se afastar, ela provavelmente já está demonstrando sinais de adoecimento, ela já perdeu em performance, ela já perdeu em produtividade, e muitas vezes ela já contagiou o ambiente, porque uma pessoa doente também contagioso impacta os demais. Então é um fenômeno que pouca gente mede, até hoje, a gente está falando de 6, 7 anos depois, mas a gente ainda vê isso. Então foi isso que trouxe ali o primeiro insight do tipo, gente, eu sei fazer essa conta. Essa conta é grande. Então, eu comecei a bater na porta das primeiras empresas para entender ali, aquele rol que eu conhecia, do tipo, oi, vocês viram isso aqui, esse pronunciamento, tipo, o que vocês estão pensando? Vocês já pensam em fazer alguma questão, algum programa de saúde mental? As primeiras que eu bati ali, não sei, não, a gente não pensa em, né, tipo, ninguém estava olhando para a saúde mental. Aí eu conheci o pessoal da RD Station, a gente já era cliente deles, e eles estavam ali no momento de repensar uma série de coisas, eles estavam construindo um programa de bem-estar. Eles tinham ali alguns desafios de negócio e eles queriam garantir que as pessoas ficassem saudáveis. Eles não tinham o problema de afastamento, mas eles tinham ali um desejo de manter as pessoas saudáveis, porque tinha uma característica muito específica naquela população. Como eles estavam em Florianópolis, e Florianópolis é uma cidade relativamente pequena, para uma startup em crescimento, eles atraíam muitas pessoas de outros estados. Então, as pessoas se mudavam para lá, para trabalhar na RD, mas o que acontecia na percepção deles é que mesmo no pós-expediente, as pessoas continuavam falando de trabalho, porque no final do dia todo mundo que estava ali era de fora, então ali você estava sempre saindo com as pessoas só do trabalho, porque você não tinha amigos ali o núcleo familiar presente naquela cidade, e isso fazia com que você falasse de trabalho mesmo fora do trabalho.
Então, eles estavam ali atentos àquele fenômeno e queriam pensar em alguma coisa. Então, foi o primeiro, a gente fez um piloto com 20 pessoas em 2018 ainda. Esse piloto, né, foi super bem avaliado, eles pediram ali um NPS dessas pessoas. Das 20 pessoas que participaram, 19 falaram que continuariam fazendo se a empresa financiasse aquelas sessões de terapia. E aí a gente conseguiu fazer um contrato para 100% dos colaboradores para o ano de 2019. Olha, então, que a gente visionários, teve, né? exato. Essa preocupação deles. Então, a gente teve, com esse contrato, a gente foi para o mercado buscar investimento. Aí sim, a gente foi atrás de VC, porque a gente pegou e falou assim, a gente tem uma tese, a gente quer migrar o modelo de B2C para B2B, temos um contrato, está aqui meu primeiro cliente e eu queria aqui uma rodada de investimento para a gente fazer esse turnaround. Estou falando de uma empresa que tinha 6 pessoas, que tinha ali um marketplace voltado para o B2C e que precisava usar esse investimento aqui para contratar vendedor, montar a máquina de vendas, estruturar uma série de coisas. E quando a gente está falando do B2B, a forma de se posicionar e até o go-to-market é muito diferente de um B2C. Então, a gente precisaria investir em evento, a gente precisaria ter uma estrutura muito diferente. E foi quando a gente conheceu o pessoal da Redpoint. Acabei conhecendo o Romero Rodrigues, né, que é nosso investidor e que senta no conselho da Vitude hoje. Eles não tinham ainda a tese de saúde mental, então quando a gente apresentou, eles gostaram muito, mas falaram, puxa, a gente não conhece nada de saúde mental, a gente vai precisar de um tempo ali. Então, desde esse início aqui até a rodada sair, deve ter demorado uns 10 meses, mais ou menos. Então, a gente começou a falar ali em fevereiro e março. A rodada aconteceu entre outubro e novembro de 2019. E foi interessante porque nessa rodada eu falei com bem poucos fundos de investimento. Assim, eu estava apostando todas as minhas fichas na Redpoint, porque eles tinham, 1 ou 2 anos antes, feito investimento no Gympass. E quando eles investiram no Gympass, que hoje chama Well Hub, eles vendiam de área de academia. Eu falei, esses caras sabem fazer essa mudança, né? Eles apoiaram o Gympass, eles vão apoiar a Vitude. Então, eu tinha muito essa clareza de que a gente queria eles. Acho que até hoje eu penso, foi super arriscado, porque se ele tivesse dado errado, a gente tinha de novo quase morrido, não tinha plano B. Mas acabou dando certo. E aí eu acho que tem uma questão de timing, porque a gente recebeu a rodada entre outubro e novembro. Eu lembro que a primeira reunião com o Romero foi ali, tipo, meados de novembro, que ele falou assim, cara, como é que a gente vai falar para o mercado que a gente é B2C? Esse foi o mote da primeira reunião com ele. E aí a gente falou assim, pô, B2C, né, o público de RH gosta de evento. A gente já conhecia o Conar, já sabia algumas coisas. Aí o Romero, bingo, vamos fazer um evento, né? A Redpoint é cofundadora do Cubo, vamos fazer um evento no Cubo, vamos chamar a comunidade do Cubo, porque aí já tem ali minimamente um monte de startup ali naquele prédio e tem ainda os mantenedores, né? Você tinha grandes nomes, inclusive o Itaú por trás ali do Cubo. A gente, então vamos fazer, quanto tempo vocês precisam? Eu falei, olha, sei lá quanto tempo eu preciso, mas tem janeiro branco aí, se a gente quiser ser ousado, vamos fazer em janeiro, a gente aproveita. Isso era outubro, novembro? Outubro, a gente montou um evento em 45 dias. Incrível. Com o Natal no Natal no meio. Então a exatamente. gente, basicamente no dia seguinte, ele conectou a gente com o pessoal do Cubo, a gente se organizou, aí a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer? Meio auditório, pega o auditório inteiro, vamos ver o que dá. E a gente lotou o auditório do Cubo nesse evento, que deve ter acontecido ali 20 de janeiro de 2020. Eu não lembro exatamente a data, mas foi mais para perto antes da pandemia. No final do mês. Ninguém nem imaginava a pandemia nessa época. Já estava rolando alguma coisa ali, mas China. ainda era muito longe daqui. Mas era assim, um negócio fumaça ainda, exato. Então a gente, esse primeiro movimento, bateu o dinheiro na conta, vamos fazer um evento, né? A gente fez esse evento lá no finalzinho de janeiro. E aí esse evento foi interessante porque, primeiro, que acho que a gente não tinha a expectativa de lotar aquele auditório, ele era muito grande. A gente organizou ele ali uma tarde de conteúdo, eram 4 horas, a gente não tinha os grandes cases ainda, a gente já tinha o caso da RD. Em 2019, a gente acabou conquistando mais alguns clientes. E o que aconteceu, acho que de mais relevante nesse ano de 2019, é que a gente ganhou o bid do Grupo Boticário. Então, o Grupo Boticário vinha desenhando um programa de saúde mental já desde o finalzinho de 2018. Eu conheci a médica deles lá, que é a doutora Renata, que hoje é uma das diretoras do grupo na área de RH. Conheci ela num evento, a gente começou a discutir, falei, cara, essa mulher tem uma visão muito à frente do tempo para a saúde mental, porque ela já fazia screening, ela já tinha todo o trabalho de prevenção, eles estavam olhando saúde mental desde 2012.
Aí eu falei, gente, quem que tá olhando saúde mental desde 2012, Nem né? você, né? Então, e a gente começou a conversar e eu fui ficando muito próxima dela, porque ela tinha, eu queria sugar tudo que ela tinha, porque ela ia falando as ideias, eu falava assim, cara, é isso. Então, a gente foi desenhando um pouco do que a gente queria fazer do ponto de vista corporativo com base nas trocas ali com ela e com a equipe dela do Grupo Boticário. A gente participou a gente desenhou o escopo, montou todo o processo, aí quando a gente já tinha 6, 7 meses trabalhando junto, né, nesse desenho, falou, pronto, agora eu vou abrir um bid. Nossa, eu quase tive um infarto, porque eu falei assim, depois que eu fiz 7 meses de trabalho, que ela vai abrir um bid. E o medo naquela época a gente vai perder, porque a gente tinha todo um conceito de qualidade. E os players que existiam no mercado sempre tiveram uma abordagem massificada. Então, assim, eu vou fazer um bid, vou ter uma concorrência, vai ganhar o menor preço. Vai ganhar preço. Então, eu tinha muito esse medo. Então, quando ela falou de bid, eu falei, pronto, não vamos ganhar, né? Passei aqui 7 meses botando energia, mas talvez a gente não ganhe. E, no final das contas, a gente ganhou justamente pelo fator qualidade, né? Tinham 7 concorrentes na mesa de diversos tipos. Tinham, acho que 2 no Aztec, né? No formato parecido com a Vitude. E tinham consultorias, empresas mais voltadas à saúde ocupacional concorrendo também. Mas, Tati, desculpa te cortar. Explica um pouco essa questão de qualidade, porque eu acho que esse é um grande diferencial e até visionário, porque teria sido mais fácil fazer massivo. Que foi, acho que alguns modelos surgiram dessa forma. E você falou, não, eu vou fazer de outro jeito. Então, explica um pouco essa parte, que eu acho que é bem interessante. E eu já fui muito questionada, inclusive, por fundos por essa decisão, tá? E eu acho que aqui parte da minha dor pessoal. Eu tive um psicólogo que dormiu na minha sessão. E se a gente olha por que isso acontece, por exemplo, hoje, 2025, pergunta quanto que uma operadora paga para um psicólogo. R$20. R$20 a hora. 45 minutos. 45 minutos. Gente. Menos que a manicure. E que se ela errar o serviço dela, no máximo você vai ficar com uma picadinha no dedo. Agora, se o psicólogo errar com o serviço que ele está fazendo com você, corre o risco de você se matar. Então, aqui é um ponto que eu sempre bati muito na tecla. Cara, não dá para remunerar mal um psicólogo, ele vai cuidar da sua cabeça. Não dá para remunerar mal. E eu bati nessa tecla várias vezes, assim. Eu já fui questionada por todo mundo que você pode imaginar, porque ninguém, não, você precisa escalar. Não dá para fazer um Vitude Light, não dá para fazer um psicólogo tal X. Eu sempre fui questionada do porquê eu batia na tecla de que a gente tinha que remunerar o psicólogo um pouquinho melhor. E no caso do Boticário, eles entenderam que isso era exatamente uma vantagem. Por quê? A gente tinha feito todo o desenho, se eu tenho um psicólogo melhor remunerado, as pessoas se recuperam mais rápido, eu volto a ter funcionalidade, eu não afasto. Então, a gente começou a medir, né? Era essa a proposta. Vamos medir não afastamento. Vamos rastrear as pessoas, né? Entender como é que essas pessoas estão. E, a partir disso, a gente olha como é que elas evoluem com um bom tratamento. Então, qual era a premissa? Se eu tenho um bom profissional, eu me trato mais rápido. Se eu me trato mais rápido, eu sou mais produtivo e mais rápido. Isso custa menos. Custa em afastamento, né? Custa em menos sinistralidade dentro do plano de saúde, custa em menos turnover, custa em mais... várias coisas que tem de melhoria ali. Eles entenderam esse racional, a gente foi aprovado justamente pela qualidade e até hoje é isso que eles defendem. A gente quer os melhores psicólogos para os nossos colaboradores. É uma lógica ali... que poucas empresas entendem o racional, porque até hoje as empresas, quando vão negociar, querem comprar terapia de R$20. Não é nem só o racional, né? Eu não sei se elas têm a informação e conseguem mensurar os dados para realmente fazer o comparativo de, olha, é mais caro, porque tem esse tipo de qualidade, mas o meu ganho é X. Eu acho que esse desafio de mensurar o custo e o intangível do que ela deixou de fazer, porque... ela tem muito afastamento, que acho que nem não são todas as companhias que têm o dado, né? E até a importância de subsidiar. Por exemplo, tem empresas que querem colocar um programa de saúde mental, ou dizer que colocam, que eu falo que é o mental health washing. Ainda hoje acontece. Não, eu quero colocar aqui um programa de saúde mental, mas a gente quer que o funcionário pague. Eu falei, gente, quanto que é a média salarial da tua empresa? Aí você tem empresas que a média salarial é R$1.400. Falei assim, tá, a pessoa que ganha R$1.400, quanto que ele consegue aportar numa sessão de terapia? Qualquer R$10, R$15 vai competir com comida. É mais barato você pagar sessões de terapia e evitar que essa pessoa se ausente do trabalho, evitar tomar uma multa de algum contrato, evitar perda ali, ou ter que ficar num turnover, porque tem inúmeros problemas corporativos que quando eu tenho alguém adoecido é muito pior. Né? Ele piora ali com os problemas.
Então é isso. Aí a gente fez, né, esse evento em 2020, iniciozinho ali, finalzinho de janeiro, já quase chegando em fevereiro, 45 dias depois, pandemia. Né, teve o anúncio ali da OMS em 11 de março, a gente tinha feito o evento em 20 de abril. Até então, o pós-evento não tinha gerado nenhum grande movimento para a gente, mas a gente tinha levado a doutora Renata para falar o porquê que eles estavam fazendo um BID de saúde mental e porquê que a Vitude tinha sido a escolhida. A gente levou o Anderson Nielsen, que à época era o diretor de RH da RD, para contar porquê que eles estavam há mais de um ano fazendo um programa de saúde mental e quais já eram os resultados daquela época. E a gente tinha ali, né, aqueles materiais em vídeo, né, que a gente tinha gravado. Quando entrou a pandemia, a gente usou esses materiais ali do tipo, gente, tá na hora de montar um programa de saúde mental, as pessoas estão isoladas, estão passando por medo. E aí foi o que acho que deu o boom, porque entre o janeiro e o abril, a gente já terminou de assinar o contrato do Grupo Boticário, o projeto começou ali 15 dias depois que a pandemia teve início e que o isolamento, né, se deu. Logo depois disso, eles anunciaram que eles estavam com um programa, então teve ali uma matéria, como eles tinham participado do Summit ali em janeiro, tinha saído uma matéria até na Gazeta do Povo, à época, falando, o programa do Grupo Boticário lança programa de saúde mental. Então, tudo aquilo construiu ali um terreno fértil para a gente acelerar. E aí foi muito louco, porque a gente saiu de 6 funcionários para 60. A gente saiu, acho que a gente multiplicou o faturamento em 2 anos por 12 vezes. E aí foi uma loucura, porque assim, foi um crescimento completamente desordenado. Eu não sabia nem como é que entrevistava online. A vida inteira eu fiz entrevista presencial, não sabia como que abordava, não sabia que skill que eu tinha que buscar. Então eu tive vários desafios nessa fase de crescimento, mas ao mesmo tempo a gente tinha criado ali, né, uma preparação de terreno do finalzinho de 2018 até o início de 2020, que nos permitiu ali, né, crescer e ser uma base de referência, porque a gente tinha nomes muito fortes com a gente, né, porque a gente fechou o Grupo Boticário, logo na sequência a gente fechou o Raia Drogasil, que era gigantesco também, e outros nomes vieram juntos. Então a gente foi saindo ali de 2, 3 clientes para uma base de 150, 160. Hoje a gente já passa de 200 logos aqui que a gente atende e, assim, cada vez que a gente foi aprendendo mais sobre o negócio, a gente foi entendendo que o business funcionava muito para as empresas maiores. Então, hoje a gente é parceiro dos maiores empregadores do Brasil. Então, eu tenho aqui uma Arcos Dourados, uma Zamp, o Grupo Boticário, a Raia Drogasil. Então, são nomes que, quando a gente olha, cada uma delas tem 50 mil pessoas, né? 60 mil pessoas, e que você precisa, primeiro, de qualidade para atendimento, e você precisa de escalabilidade. Aí volta a engenheira. Exato. Você precisa de escalabilidade, porque como é que você chega na unidade de um lugar, às vezes, que é super isolado, né? Se não for digital, você não chega. Muitas vezes não tem psicólogo naquela cidadezinha que tem uma loja ou que tem uma farmácia, tem Raia lá em Corumbá. Não tem psicólogo em Corumbá. Agora, Tati, você conta essa história de sucesso, a gente vê tudo que deu certo, toda a parte linda, né? Mas eu fico lembrando, voltando um pouquinho aqui, né? A gente está com uma pessoa que nasceu em Corumbá, veio para São Paulo, formou em engenharia, adorava trabalhar nesse mundo de construção civil, e aí, de repente, saiu, né? Teve tudo que você contou e aconteceu, e se acelera para a pandemia, quando tudo começou a dar certo, tudo bem. Como foi viver tanta incerteza para alguém que gosta de planejamento, para alguém que, enfim, eu também sou engenheira, então eu sei como que é isso. Como foi passar por tudo isso no íntimo, você como pessoa, como você aguentou, o que te motivou, o que te fez continuar nessa jornada? Acho bem legal a pergunta, porque assim, esse período que eu estou contando agora, eu acho que de carreira foi o mais desafiador para mim, porque essa esticada, ela não foi uma esticada fácil, apesar de que, obviamente, eu acho que a gente conseguiu colher o melhor possível dos frutos, mas ela foi uma esticada muito dolorida, porque primeiro a gente cresceu de forma desordenada. Então, o que aconteceu é que a gente cresceu sem processo e em alguns momentos a gente teve que voltar e quebrar tudo e refazer do zero, né? Porque tinha crescido pensando em engenharia sem fundação. Então, comecei a subir parede ali e eu não tinha, às vezes, a base para fazer algumas coisas. Então, eu acho que a gente teve alguns desafios de contratação muito equivocada no início da pandemia.
a gente acabou tendo uma perda de cultura bastante, que a gente era um núcleo ali no inicial muito forte, uns valores muito aguerridos, e de repente nesse processo de crescimento a gente cresceu e nem sempre trouxe as pessoas e nem teve tempo com toda a euforia que estava acontecendo ali de volume, de contratação chegando, tendo que onboardar muito rápido, a gente não teve tempo de fazer os onboardings adequados de time, transferir conhecimento, transferir cultura, estava todo mundo distante, cada um na sua casa, tinha gente em todos os lugares do Brasil. Então, para mim, ali eu tive alguns desafios como líder. Eu cheguei a me questionar se eu seria a pessoa certa para conduzir a empresa, porque eu falo assim, cara, eu olho assim, eu não gosto do que eu estou fazendo, né? Eu comecei a ter um lugar ali de tipo, tá crescendo, eu reconheço que tá crescendo, a coisa tá acelerando, mas ao mesmo tempo eu vejo que, tipo, tem alguns desafios aqui dentro que me incomodam. Para então, quem acho que gosta de trabalhar com qualidade, com planejamento. E acho que tiveram vários desafios ligados principalmente, né, gestão de pessoas, a esse crescimento, a conseguir estruturar processos, mas acho que foi interessante ter a oportunidade de poder revisitar depois. Essa esticada, acho que ela foi crucial para a gente, porque foi a que permitiu a gente fazer um segundo pulo aqui, que é fazer a rodada que a gente chama de Série A. Então, a gente tinha feito o Seed ali em 2019, né, a gente entra 2021, com uma esticada muito forte, vindo aqui de movimento de triplica, quadriplica, triplica. Então, a gente estava ali num crescimento muito intenso e consistente, e a gente começou a ir a mercado, beleza. A gente entendeu que é B2B, a gente conseguiu ter tração, agora eu preciso ganhar governança. E aí a gente foi para o mercado, fez uma rodada, a gente, né, recebeu ali um term sheet no finalzinho de 21 e a gente recebeu a rodada do Crescera Capital em março de 22. Então, a Crescera liderou, a Redpoint acompanhou, a gente teve a entrada do Scale Up Ventures, que é o fundo da Endeavor, e aí a gente fez essa rodada, que foi bem interessante à época, e eu acho que foi uma das últimas rodadas mais expressivas que o Brasil teve no momento, porque logo depois a gente teve o que a gente chamou de inverno das startups, e a crise ali de não ter mais grandes rodadas acontecendo. Então, foi uma rodada de mais ou menos 7 milhões de dólares, que totalizou ali 35 milhões de reais, que veio justamente com o objetivo de trazer mais estrutura, mais governança. Então, a Vitude era uma empresa limitada, foi transformada em SA, a gente passou a ter conselho de administração, a gente passou a ter alguns controles, passou a ser auditado, então hoje a gente é auditado pela Grant Thornton. Então, tem algumas coisas que passaram a vir junto, né, depois desse processo de investimento. E aí, com isso, de fato, vem o trabalho. Então, a Crescera entrou, a gente dobrou de tamanho mais uma vez, logo depois dessa rodada, e aí a gente começou a ter algumas reflexões aqui de modelo de negócio e começou a ver no mercado alguns movimentos, que foi interessante. A gente veio de uma crescente muito forte 2021, 22 a gente dobrou de tamanho, mas em 23 o que começou a acontecer é que vários dos nossos contratos começaram a ser rescindidos. Era um contrato de 3 anos? Não era um contrato de 3 anos. Alguns contratos eram de 1 ano, que eram renovados, mas o que começou a acontecer foi exatamente as empresas que estavam ali no momento investindo de forma... Pandemia. Exato. Fim de pandemia. Todo mundo começou a ser vacinado. Todo mundo começou a ser vacinado, tinha umas empresas que falaram, eu não tenho mais ninguém morrendo, eu não tenho mais ninguém precisando ficar em casa. Acabou aquele período mais crítico de luto, porque a gente teve um momento de 4 mil mortes por dia no Brasil. Então, dentro dos RHs, aquilo ali era um fervor, porque às vezes o RH ficava super culpado porque não tinha conseguido uma UTI para um colaborador, o colaborador tinha falecido, e aí você tinha uma calamidade lá dentro de fato. Passado esse período, a gente teve ali uma avalanche de churns mesmo. A gente começou a ter várias rescisões e não é que a empresa estava indo para um outro concorrente. A empresa falou assim, estou desinvestindo. Claramente. Custo de novo. Exatamente. E aqui foi uma coisa interessante, porque quando essas rescisões começaram, foi legal ver quem continuou. O aprendizado de quem continuou nos deu a clareza de precisamos construir o nosso processo de vendas, porque o processo de vendas é que veio desestruturado. A gente vendeu para quem quis comprar. E não a gente tinha um processo claro de qualificação e tal. Então, a gente revisou toda a estratégia go-to-market, construiu o processo de vendas, revisou tudo que tinha que revisar e entendeu. Olha, nosso ICP é empresas acima de 1.000 colaboradores, que tem estrutura de saúde montada, que tem budget alocado, que valoriza bem-estar e saúde mental, que tem os melhores benefícios. Então, a gente olhava muito até, por exemplo, qual é
o plano de saúde que essa empresa paga para os colaboradores. Essa empresa paga para todo mundo ou ela desconta? Tem familiar. Exato. Então a gente começou a entender e a gente viu, se a gente olha para a nossa base, quem ficou? A empresa que tem estrutura, que já tem, né, equipe médica, que investe e que oferta os melhores benefícios. Então vamos mirar para cá. E é para essas empresas que a gente vai trabalhar. E aí a gente começou, de fato, a reorganizar a casa. E nesse período também foi uma coisa interessante, a gente olhou e falou assim, a Vitude ainda tem cara de B2C. A identidade visual era B2C, tudo era meio cheio de bonequinho, um cerebrinho, a gente chamava de Vitinho, a gente tinha feito uma animação uns 2 anos atrás de um cerebrinho. Fofa, né? Foi mais fofinho, eu gostava. Mas era B2C, era uma B2C. Comunicação, a marca toda era B2C. E a gente investiu num processo de rebranding também, que foi ali uns 5, 6 meses discutindo estratégia, posicionamento, marca. E nesse período a gente decidiu que a gente queria lançar um segundo evento, porque o Summit já vinha sendo um sucesso, já estava na 4ª edição, a gente fez 2 online, voltou para o presencial em 23. Falou, cara, o que não tem no Brasil? Um lugar para a gente mostrar os melhores cases. Aí a gente lançou o Vitude Awards. O Vitude Awards veio com o objetivo de premiar e reconhecer pessoas e empresas que estão ali inovando na cena de saúde mental. E a gente falou assim, a gente precisa mostrar para o mercado quem está fazendo bem feito. Então vamos... A gente tinha ali, exato, a gente tinha um número de empresas interessantes que estavam fazendo com a gente, assim, mas eu preciso saber o que o mercado está fazendo, porque tem muita empresa que está fazendo com recurso próprio, com time interno, eu preciso descobrir isso. Então a gente abriu o mercado, e é interessante, porque quando a gente lançou a premiação, a gente ainda estava com a marca antiga, e a gente decidiu lançar a marca nova no dia desse evento. Então a gente criou o evento e lançou a marca nova na mesma noite ali, que foi no dia 10 de outubro de 2023, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, a gente fez esse shift aqui de mudança e pra gente, eu acho que foi o ápice ali de... Agora a gente entendeu o que a gente está fazendo, a gente desenvolve programa de saúde mental corporativo para grandes empresas. É aqui que a gente vai trabalhar. E acho que nesse processo todo, Tati, também, acho que você foi se consolidando como uma pessoa muito influente na área de saúde mental, né? Então, referência, né? Você até recebeu um prêmio, foi considerada... Vários prêmios. Mas foi considerada uma das 500 pessoas mais influentes na América Latina, pela Bloomberg. Muito por essa sua voz... Sim. Em relação à saúde mental, né? Um trabalho bem educacional. Acho que tem algumas companhias e que hoje são clientes da Vitude que tiveram e têm a visão ou uma liderança, seja no C-Level, seja no RH, para entender a importância de saúde mental e uma preocupação. Mas acho que um trabalho muito importante seu também de educando a sociedade sobre esse tema e a importância, falar abertamente sobre isso. Acho que queria entender um pouco onde que isso ganhou mais escala. Foi quando teve o shift do B2B para a Vitude, ou é um trabalho que começou lá atrás, muito antes, e ganhou mais força na pandemia? Porque hoje eu sei que escuto você com frequência falando sobre o tema como uma referência, né, na indústria. O Pri, eu acho que foi um pouco natural, assim, eu comecei a escrever no LinkedIn no finalzinho de 2016, quase de forma terapêutica, porque o que tinha acontecido ali? Até 2015 eu era funcionária CLT de uma empresa, eu tinha chefe, eu tinha par, eu tinha colega, eu tinha com quem conversar. Aí eu vou empreender. O Everton ainda não estava full time, porque ele não tinha pedido nos primeiros 12 meses, ele estava part-time, eu que fiquei full time. E era eu e ele, só que eu só tinha ele para conversar depois das 8 da noite, porque até então ele estava no outro trabalho. E não tinha troca, porque eu não tinha chefe, eu não tinha pares, eu não tinha com quem trocar. À época, eu tinha ali, como eu tinha participado do processo de aceleração, alguns outros founders que também eram 1 ou 2 pessoas com quem eu podia, às vezes, almoçar ou trocar alguma coisa, mas eu não tinha troca de qualidade sobre ideias, assim, tipo, e nem para falar, pô, não tô bem, tô com medo, não tinha vazão para isso. E aí, um dia, conversando com um mentor, que acabou depois virando cliente da Vitude, ele falou assim, por que você não escreve no LinkedIn? Aí eu falei, mas eu vou escrever o quê? Qualquer coisa, o que você quiser, escreve lá, eu acho que dá vazão para isso que você está sentindo. E aí eu lembro que eu me arrisquei ali, escrevi um primeiro artigo falando como é que tinha sido mudar de CLT para ser empreendedora, como é que tinha sido aqueles primeiros 6 meses, e depois tudo que eu tinha aprendido ali com aquela história de saber o que é MVP, como é que tira do papel. E engraçado que eu acho que o primeiro artigo que eu publiquei teve assim, não foi uma grande avalanche, mas tiveram ali uns 15, 20 comentários, e com pessoas falando, pô, que legal, eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de fazer isso, escreve mais.
E aquilo, assim, as pessoas trocaram, me adicionaram, falei, encontrei algumas pessoas para trocar, principalmente. Que legal. E as pessoas mandaram mensagem no inbox e tal. E eu comecei a escrever. Então, eu fui começando a criar, né, artigos, começar a fazer post, e ali, à época, eu devia ter 500 pessoas me seguindo, 1000 pessoas me seguindo, não era um volume grande. Eu comecei a escrever, as pessoas começaram ali a procurar, e aquilo me deu um espaço de conforto, que eu expressava o que eu estava sentindo, alguém me acolhia, mesmo que seja ali na rede, e foi meio que natural. E isso também fez com que eu assumisse o front da Vitude de produção de conteúdo. Então, eu falei que quando a Vetor investiu, a gente tinha 4 milhões de visitantes únicos, os artigos do blog da Vitude eram todos meus. Eu escrevia pessoalmente, então eu ia lá e escrevia como é que era ter depressão, eu escrevia o que era ansiedade, como lidar com uma crise de ansiedade. Então, esses textos tinham muito alcance e as pessoas começaram a me seguir no Instagram, porque aí na assinatura do blog da Vitude tinha a Tatiana Pimenta, fundadora da Vitude, @TatianaACPimenta, que é o meu Instagram. Então, as pessoas liam no blog e me seguiam no Instagram. O Instagram também começou a crescer, a ponto de começar a ter uma demanda tipo, cara, teu Instagram precisa ser aberto, ele não pode ser fechado. E eu falei, perdi meu Instagram pessoal, agora tem que ser profissional. Então, essas duas coisas meio que nasceram naturalmente, e lá na frente acabou vindo ali até o título ali de LinkedIn Top Voice na categoria de qualidade de vida e trabalho, né? Justamente por conta dessa produção. Quando eu me dei conta, eu tinha 50 mil seguidores. E aí, meio aquilo foi natural, não foi uma coisa que eu ia escrevendo ali, né, propositalmente. Eu ia escrevendo o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, o aprendizado, né, como empreendedora, e depois eu me dei conta do tipo, cara, eu preciso escrever sobre saúde mental. Eu estou empreendendo em saúde mental, então eu comecei a compartilhar o que eu estava aprendendo nos cases, o que a gente estava fazendo, por que eu tinha criado o Summit, e aí eu comecei a postar das palestras que eu estava começando a fazer, fui na empresa tal, falei disso, fui conversar com o presidente da empresa tal, falei disso. Então, hoje, se você olhar meu LinkedIn, está muito um lugar que eu posto onde eu estou indo, que palestra que eu estou fazendo, o que eu estou falando. E isso foi construindo esse lugar de referência. A outra coisa é que eu sempre estudei muito. Então, assim, eu não sou psicóloga de formação e nem tenho uma bagagem de psicologia organizacional. Então, eu fui atrás de buscar coisas que correlacionassem ali a minha experiência de engenheira, mas que pudessem dar visão. Então, num primeiro momento, eu até fiz algumas formações dentro de psicologia positiva, fui buscar algumas coisas. E hoje, né, eu estou muito mais na linha, acabei me reencontrando com a engenharia. Estou indo estudar ergonomia. Estou indo estudar engenharia de produção, que correlaciona ali a organização do trabalho e o impacto que se tem na saúde do indivíduo. Então, eu comecei a estudar tudo que está relacionado às mudanças regulatórias, né, que hoje estão vigentes e que estão entrando no Brasil por conta disso. Quando eu fui eleita ali pela Bloomberg, eu acho que o principal ponto que, se você olha a matéria, ele fala assim, ela criou o maior evento de saúde mental da América Latina. Então, aqui foi muito por conta desse lugar de... Lá atrás, a gente teve a ideia, junto com o Romero, de criar o Summit, muito do tipo, a gente precisa falar, né, que a gente não é mais B2C. Só que aquilo foi ganhando uma consistência, né? A gente fez 20, 21, 22, 23, e sempre trazendo conteúdo de muita qualidade. Então, o que a gente fazia não sou eu que tenho que falar de saúde mental, tenho que trazer quem está fazendo na prática para falar. Então, a gente trazia as pessoas que estavam, de fato, à frente dos programas das empresas. Como a gente tinha essa tendência de ter as empresas, né, clientes da Vitude, as empresas que investem mais ou que têm um olhar mais consistente, a gente tinha os melhores cases do mercado para contar. Isso fazia com que a gente conseguisse atrair um público grande de pessoas. Esse ano mesmo a gente bateu um recorde de gente e ano que vem a gente está indo para a 7ª edição para o Transamérica, porque já... Não cabe mais. Não cabe mais. 2.500 pessoas ano que vem. Olha, maravilhoso. Então, assim, putz, se você falasse para mim que 10 anos atrás eu ia reunir 2.500 pessoas para falar de saúde mental, eu ia falar, tô doida, né? E eu acho que esse trabalho, que eu acho que sempre se olhar tanto a produção de conteúdo no LinkedIn, como a estratégia de evento da Vitude, acho que a palavra que rege os dois é consistência. A gente sempre fez e garantiu que tivesse continuidade, que a gente tivesse ali uma questão de qualidade muito grande envolvida. E essa sua liderança empresarial, Tati, é claro, de referência, né, na indústria, também te colocou numa posição diferente junto aos reguladores, para participar, para debater, para discutir. Você tem feito um papel importante, representando, acho que, o mundo empresarial e a iniciativa privada em algumas das decisões.
Queria emendar, acho que esse comentário com a pergunta, né? O futuro da saúde no Brasil. Acho que vem toda a questão de regulamentação, como isso impacta as empresas e como vocês estão se posicionando. Eu acho que aqui é interessante, porque vem dessa história que a gente está contando. Então, teve toda a estratégia aqui, né, esse início de produção de conteúdo no LinkedIn, que foi lá em 2016, então já tem 10 anos produzindo conteúdo, né, que foi do dia para a noite. O próprio evento aqui, a gente já está indo para a 7ª edição, então são 7 anos que a gente produz o Vitude Summit. Ao longo desse período, a gente produziu muitos estudos, né, proprietários também, que deram base ali para os maiores indicadores do setor ali. Então, a gente tem muita métrica hoje de mercado relacionada à saúde mental e à saúde corporativa, que são dados proprietários da Vitude de pesquisas que a gente faz. Isso fez com que eu me aproximasse de alguns, né, membros aqui, principalmente da parte regulatória. Então, ano passado, eu fui convidada pela deputada Maria Reis para compor um grupo de trabalho que está atuando na regulamentação da Lei 14.831, que foi aprovada em março do ano passado. Essa lei criou o que a gente chama de certificado da empresa promotora de saúde mental. A ideia dessa lei é que as empresas possam pleitear, né, um selo, né, dizendo que elas promovem saúde mental. Então, dentre as coisas que estão sendo discutidas, por exemplo, dentro dos critérios regulatórios, se você, empresa, quer prestar serviço para o governo, você precisa desse selo, ou você não vai vender para o governo. Aqui é uma forma do governo positivamente influenciar que você tire. Porque, assim, o selo em si não é obrigatório, né? Não tem nada que está falando que você precisa ter o selo. Mas vai ter, de alguma forma, uma amarração aqui para que você, se você quiser vender para determinados entes, você vai precisar ter esse selo, porque você vai precisar comprovar que você não está ofendendo o meu custo aqui depois, né? Claro. Então, é uma forma de promover, e acho que o ponto interessante é que eu acho que eu sou a única empresária do setor que participa disso. A gente tem médicos, né? Tem uma pessoa que é catedrático da USP ali, da psiquiatria, tem pessoas do Ministério do Trabalho, do Ministério das Relações Humanas, tem pessoas do Ministério da Saúde, mas assim... Muitos técnicos. Exato, tem muita gente técnica, tem a própria deputada e eu. Então, quando eu recebi o convite para ir a Brasília, eu falei, gente, como é que se porta lá em Brasília, né? A gente fica muito feliz de ter você lá. E aí, acho que é legal, porque muitas vezes, por exemplo, ela ou o assistente dela me procura do tipo, tem pesquisa nova da Vitude, e ela vai palestrar na ONU, vai palestrar em alguns lugares, e ela leva os dados da Vitude. Então, isso é muito interessante, que essa proximidade, eu acho que só aconteceu porque a gente produz muito conteúdo e produz muito dado novo sobre o tema. E olhando para o futuro, a gente teve também no ano passado uma mudança importante na NR1, que é uma norma regulamentadora que diz sobre gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa norma ela já está em vigor desde janeiro de 2022, então ela não é nova. E eu sempre tenho batido muito na tecla que ela não está trazendo uma obrigação nova, ela está deixando expresso o que todo mundo está fazendo questão de fingir que não vê. Porque assim, quando eu falo em risco ocupacional, o psicossocial faz parte disso, né? Já está dentro. Em alguns, eu falo, inclusive, que a depender do setor que você trabalha, o maior risco ocupacional que você tem é psicossocial. Né? Quando eu estou falando de uma indústria, eu posso ter um risco químico, um risco biológico, um risco de contágio por algum material específico, tem ruído, tem poeira, tem uma série de coisas. Posso ter elementos cancerígenos no ar. Isso é muito nítido. Mas se eu estou numa startup, se eu estou numa empresa de tecnologia, que eu trabalho no escritório, eu trabalho remoto, qual que é o meu risco? Estresse. O risco de sobrecarga, o risco é de assédio, o risco é de outras coisas. Então, assim, isso já é risco ocupacional. Só que ninguém estava olhando para isso. Então, quando a gente pega hoje o que a gente chama de programa de gerenciamento de risco, que é o documento que essa norma exige que as empresas tenham, a maioria das empresas medem o que a gente chama de tríade obsoleta. Risco físico, químico e biológico. Se você pegar um banco, você não tem risco biológico no banco, você não tem risco químico no banco. O que você tem no banco? Estresse. Qual é o maior motivo de afastamento em call centers? Estresse, sobrecarga, assédio de cliente, agressão. A depender do setor que você está, a gente atende muito varejo. Cara, tem assalto. O maior programa que você tem que ter é a vítima de assalto e sequestro. Então, assim, você tem gente traumatizada quase que o tempo inteiro porque as pessoas entram armadas nas lojas e te fazem de refém, muitas vezes, para levar algum produto ou o dinheiro que está no caixa. Então, assim, não adianta falar... A gente teve essa atualização da redação, era para entrar em vigor esse ano, teve uma postergação, né? Teve acho que um pleito muito grande da bancada empregadora para que fosse adiado, dizendo que as empresas não estavam prontas, né, para
a fazer toda essa atualização que o governo estava pedindo, e aí eles postergaram para maio de 2026. Mas que já está logo aí. Mas o interessante é que eu tenho falado para quem estiver ouvindo aqui, presta atenção nisso que eu vou falar. Cara, tá válido desde 2022. O que foi prorrogado para 2026 é só uma correção de redação. Por quê? O governo está atuando e está multando. Então, assim, mas por que ficou só para 2026? Lê lá o texto de risco ocupacional. E tem multas realmente efetivas acontecendo? Sim. E elas não saem tanto? Por que as pessoas não estão vendo? A gente tem um ponto. A gente tinha um poder de fiscalização muito baixo. A gente estava há quase 10 anos sem nenhum tipo de concurso nessa área da inspeção do trabalho. Só que ano passado, em agosto, foi publicada a nova lei e em setembro eles começaram um processo seletivo que foi realizado em novembro e as pessoas já estão em treinamento agora. Então, a gente tem mais 900 novos auditores entrando no mercado este mês, que já passaram... Exatamente. O que aconteceu aqui? O governo deixou mais claro uma necessidade, que é as empresas precisam cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Isso aqui é obrigação. O governo precisou intervir, no momento que eu tenho uma crise, porque eu estou batendo recordes sucessivos de afastamento. Então, vamos pegar o contexto. A gente tinha aqui de uma curva de 8, 9 anos, de 200 mil afastamentos por ano em saúde mental. Teve ali uma queda em 2020, muito provavelmente de subnotificação, as pessoas estavam em casa e não entregaram atestado. Quando veio 2022, ele voltou ali para o patamar 19. Em 2023, ele foi para 283 mil. Já teve uma subida ali de 30 e poucos %. Ano passado, foi 472 mil pessoas afastadas. Foram quase 500 mil de pessoas. 70% de crescimento. Ops, temos um problema. Previdência não dá conta de bancar esse monte de gente ali dependendo de subsídio. Então, aqui é o ponto do governo falar assim, preciso mexer nisso. Então, vem essa necessidade aqui de mexer na regulamentação, porque boa parte desses afastamentos é saúde mental. Tem ali um impacto do trabalho ali também. Não é só uma questão do indivíduo que está adoecido. Tem um efeito da organização do trabalho que hoje o governo não consegue, de algum modo, medir. E a tríade obsoleta, imagino que deve estar ali que a tríade obsoleta é risco químico, físico, biológico, é mais monitorado. É muito fácil de medir. Por exemplo, se você tem um ruído, você entra lá com um negócio de medir o decibel, você consegue saber o ruído daquele lugar e aí você coloca numa planilha, calcula o risco, é fácil. Agora, o que as empresas nunca fizeram e a maioria não sabe como é que faz, como é que eu mensuro o risco psicossocial? E aí você precisa de técnica, você precisa de ciência. Experiência de parceria. Porque uma das coisas, acho que muito interessantes que o governo fez foi, ele soltou uma primeira cartilha dizendo ali das orientações dele, e ele falou, você, empresa, pode escolher a metodologia que você quiser para medir os riscos, desde que seja cientificamente validado. Então, isso é o que eu tenho batido na tecla do tipo, não é pesquisa de clima isso aqui. Isso aqui é monitoramento de risco psicossocial. Você precisa de instrumento psicométrico validado. E aí que a Vitude entra. Exato. A gente tem hoje uma solução que usa uma combinação de escalas psicométricas, todas validadas cientificamente. Algumas delas já estão sendo estudadas há mais de 40 anos. Porque quando a gente fala em risco psicossocial, a OIT está falando de definição de risco psicossocial desde 86. Não só no Brasil. Não, OIT, Organização Internacional do Trabalho. A gente tem uma definição de risco psicossocial que é de 86. Então, são 39 anos, não é ontem. Além disso, tem pesquisadores da área da organização do trabalho, da psicodinâmica, estudando isso há 20, 30 anos. Qual que é o efeito do trabalho na qualidade de vida das pessoas? Esse trabalho, ele promove saúde ou ele depõe contra a saúde? Porque eu posso ter um ambiente de trabalho, uma organização, que eu vou lá, eu me sinto acolhida, respeitada, eu tenho orgulho de falar que eu sou a Tatiana da Vitude, aquele trabalho promove saúde, tá lá, me deixa mais saudável. Mas eu posso ter um trabalho onde eu tenho assédio, onde eu sou perseguido, onde eu sou deixado de lado, ou onde eu tenho uma sobrecarga tamanha que eu não consigo ali gerenciar, ou onde eu não tenho autonomia. Porque às vezes não é um negócio... Não é que óbvio, o trabalho é o vilão, né? A gente tem visto casos, que eu falo que são casos até complexos. Recentemente, a gente teve um caso de um cliente que foi severamente autuado aqui e que a documentação não estava ali em dia. Quando a gente olha para o caso, fala assim, cara, que negócio complexo, não era tão simples assim. Era uma empresa de energia, a função que estava sendo auditada era uma função daquela pessoa que faz o desligamento ou corte da energia quando alguém não paga. Essa empresa foi auditada porque teve um acidente com óbito.
o funcionário foi cortar a energia de um determinado estabelecimento, o dono saiu, deu um tiro no funcionário, matou o funcionário. Sim, estou falando um caso drástico. Por que essa empresa foi multada? Porque quando pegaram lá os documentos deles, não havia nenhum tipo de mapeamento de risco dizendo que aquela função poderia ser ameaçada por cliente ou que tinha assédio de cliente. Consequentemente, se eu não mapeei aquele risco, eu não fiz nenhum tipo de gerenciamento. Eu não dei treinamento, eu não tinha processo. Então, assim, aquele caso é uma fatalidade. Mas a empresa também não tinha mapeado aquele risco. Então, aqui entra as coisas e fala, gente, é muito mais... Tem e é possível fazer, né? Eu acho que é esse olhar. Você tem instrumento. Não só é possível, como agora já há algum tempo é necessário, é obrigatório e tudo mais. Então, aqui... acho que são pontos importantes, que você precisa ter técnica, você precisa ter ciência, precisa ser embasado. Porque também aconteceu da gente ver com o surgimento da lei, um monte de empresa falando que não, eu faço mapeamento de risco. Eu falei, gente, mapeamento de risco é diferente de pesquisa de clima, tá? Você precisa de método, você precisa entregar um documento super formal para o E-Social, você precisa conseguir classificar a probabilidade, severidade, gravidade desse risco. E você faz isso de forma matemática. É estatística. Então, não é um negócio tão simples assim. Então, eu sempre recomendo, se você quer olhar para risco psicossocial, procura uma empresa séria. E procura uma empresa que sabe o que está fazendo aqui, porque eu acho que isso é super importante. Não, sem dúvida, quem ouviu a gente aqui já tem todo o subsídio para fazer as boas perguntas. Não sejam negligentes nessa frente. Vai custar caro, não? Vai custar caro. Tati, eu ia entrar aqui um pouco no tema o IPO, né? Você mencionou na sua jornada muitas pessoas e ocasiões que foram acontecendo, que foram te dando dicas, orientações, inspirações. Como que o IPO tem influenciado essa sua jornada? Primeiro foi acho para mim um grande privilégio ter sido aceita no IPO, que acho que o processo é bem complexo, então foi bastante comemorado. Eu fui aprovada acho que em maio e eu tive o meu primeiro encontro de fórum em setembro. Eu acho que assim, eu entendi já no primeiro encontro para que aquele fórum servia e como é que ele acontecia, porque ano passado eu tive um ano bastante difícil e no meu primeiro fórum tinha 4 dias que eu tinha tido uma perda gestacional. Então, quando teve que fazer aquele... A linha da vida. Não a linha da vida, não. Aquele... Update. O update. Tinha lá o que te causou maior dor. Eu nem consegui falar, porque eu comecei a chorar. Falei, gente, desculpa, vocês estão me vendo pela primeira vez, mas eu acabei de perder um bebê. E aquilo foi um negócio assim, falei, será que eu conto isso, não conto isso? Mas assim, eu tinha que vir para esse encontro, então eu achei aquele negócio, falei assim, se não for para ser verdadeiro agora, não vou ser nunca. E foi muito interessante, eu nunca tinha visto as pessoas que estavam ali. Eu tinha conversado com um dos membros, que era o presidente do fórum, que ele deixa a gente fazer um café antes, né, o moderador. E eu cheguei lá, as outras 8 pessoas eu não conhecia. Então, pensa que já nos primeiros 5 minutos que eu tinha que falar, eu já soltei... Mas você foi se acostumando a se abrir para quem você não conhece, né? Eu soltei aquilo ali e falei, olha, acho que eu nem tenho muito o que falar. Eu tenho mais a falar desse momento de dor, não estou bem... tinha esse compromisso, não quis faltar porque eu estava muito esperando por esse encontro e teve ali o momento que eu, de fato, falei, olha, passando por isso e para mim foi ali eu já consegui entender um pouco da dinâmica do fórum porque as pessoas pararam, depois me deram um abraço, perguntaram como é que eu estava e depois, né, na continuidade também, quer conversar, quer falar disso, como é que você está? Então, para mim foi bem positivo e acho que ao longo já estou há um ano, né, no IPO, foram acontecendo coisas muito interessantes. Então, a gente teve o primeiro retreat, o fórum, esse retreat foi muito legal, porque a gente pôde fazer a linha da vida e a gente conseguiu entrar em contato, mas acho que nesses momentos aqui, tem sido muito interessante a capacidade de troca e o quanto que se aprende, né, sobre, às vezes, o negócio do outro provoca reflexões sobre o teu negócio. Às vezes, um desafio que parece ser muito distinto do seu, quando começam as discussões, você fala assim, cacete, isso aqui bate no meu negócio. Eu tenho isso aqui para aprender, tenho isso aqui para falar e outras coisas que às vezes a gente acha que não tem o que contribuir com o outro. E quando a gente percebe que, poxa, a minha experiência também eu consigo, né, contribuir com um presidente numa grande multinacional. No meu grupo eu tenho pessoas que são CEO global. Às vezes entra num lugar até meio de síndrome do impostor, mas eu sou CEO da Vitude, aqui uma empresa pequena. E quando eu vou ver, eu consigo contribuir com algumas ideias ali. Então, acho que tem sido bem interessante.
alguns dos dilemas que eu vivi nos últimos meses eu consegui trocar com o grupo e muitas vezes não só isso. Às vezes eu consigo ligar, né, pedir para marcar um café, troco com um, troco com o outro. Poxa, você já passou por isso, topa trocar um pouquinho comigo? Como é que você faria isso? Então eu consegui achar outras pessoas com quem eu podia ter trocas, que era uma grande necessidade minha antes do IPO, porque na posição de CEO eu sou muito solitária. A gente brinca que são novos amigos de infância. Novos amigos de infância, isso. E aqui, acho que assim, mesmo tendo o Everton como co-founder, a gente tem uma relação ótima, às vezes falar algumas coisas para ele é desmotivar ele. Né? Por exemplo, se eu falo para ele que eu tô com medo... Você puxa ele, você tá com medo de puxar ele para baixo. Então, você poder ter alguém com quem trocar ali e falar das tuas apreensões, dos teus medos, o que você quer fazer, até de vida pessoal mesmo, e algumas escolhas, acho que é muito interessante. E eu tenho um grupo misto, são 3 mulheres e 7 homens no meu fórum, então ajuda bastante. E mais recentemente eu entrei num fórum de saúde, que também tem sido muito legal, porque aí eu acho que traz uma riqueza setorial muito bacana. Né, que a gente consegue trocar, consegue um dar ideia para o outro, e acho que tem algumas coisas interessantes ali. Só participei de um encontro, a gente está indo para o segundo encontro agora, mas tem sido, para mim, esse lugar de conseguir ter outras pessoas que passam por mesmos desafios e de eu poder trocar com essas pessoas. Então, para mim, tem sido muito bom, fora que tá aqui com vocês duas, né? Acho que eu acabei Minhas perdendo... novas amigas de infância, né? Eu acabei perdendo o retreat de mulheres, mas... eu acho que no próximo coisas... você vai. Próximo Exato. Você vai. E acho que aqui é esse momento de estar com pessoas que você consegue falar, putz, não sou sozinha nesse lugar aqui mais isolado e solitário, né? Não, olha, Tati, extremamente inspiradora a sua história. Parabéns pelo sucesso que você está construindo na Avitude. Acho que você está... e nessa liderança, nessa voz em relação a um tema tão importante, tão presente, e acho que vai ser cada vez mais importante, cada vez mais presente. Tomara. É um prazer, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir o seu podcast. A gente está chegando um pouquinho no final da nossa conversa e a gente sempre dá um presente, um livro de presente para os nossos convidados, para quem vem conversar aqui com a gente. A gente escolheu aqui um livro que chama A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. É um livro que fala um pouco sobre equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, família. Espero que ele seja super inspirador. Isso aqui mexe bastante na saúde mental das pessoas também, né? A gente sabe que é sempre um equilíbrio de todas as partes. Sim. A gente fala muito da parte profissional, mas a gente sabe que o resto também é muito relevante. Espero que você goste. Sim. Espero que a leitura seja interessante. Realmente é muito bacana e acho que tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante de te ouvir. Eu sei que você já comentou na nossa conversa sobre o seu Instagram, mas queria falar de novo para quem estiver nos ouvindo. Acho que vale a pena te seguir, Tatiana CP Pimenta. Isso. Então, @Tatiana CP Pimenta no Instagram. Acho que tem muito conteúdo lá. Sim. Tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir um pouquinho mais de você nessa parte toda. Boa. Queria de novo agradecer por compartilhar sua história. Já conhecia uma boa parte dela, mas a gente sempre aprende mais. Sim. É incrível e curiosa. Vou continuar aqui acompanhando, ver o futuro da Avitude, o futuro de saúde mental. Legal. Queria te agradecer, não só pelo podcast, mas pelo que você tem feito pelo Brasil, pela gente, pelas pessoas. Obrigada. E sabe que o livro é interessante, que eu fiz, você falou do Instagram, mas eu sou muito mais ativa até no LinkedIn por gostar de escrever. E hoje de manhã eu fiz um post sobre a importância da pausa, que eu tinha ficado uns 4 ou 5 meses sem escrever, muito por conta do que eu falei aqui da perda gestacional do ano passado, e eu estava me sentindo muito no lugar de ter obrigação de fazer as coisas, tipo, cara, não tô bem, deixa eu pausar um pouquinho, porque eu tô no momento que eu preciso olhar para mim, assim, tenho trabalho, tenho algumas coisas, mas eu preciso me encontrar, eu preciso viver um pouco desse lugar da tristeza, ter uma pausa para Tatiana, pessoa, mulher também aqui. E hoje de manhã eu falei assim, acho que agora eu tô de volta. Eu falei, às vezes a pausa também é um momento de reencontro com a gente. E aí quando eu vi aqui família, trabalho, vida, acho que é um pouco disso aqui. Eu acho que o livro foi da mosca. Maravilhoso, maravilhoso. Tati, uma inspiração. Queria agradecer também mais uma vez e acho que deixar um último comentário para você que está nos ouvindo e que tem acompanhado o IPOcast com a gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais. A gente tem os nossos episódios no YouTube, no Spotify. Então é um prazer dividir aqui mais uma conversa com vocês e até a próxima. Até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal
Líderes Extraordinários.